Aloha pessoal, Projeto Marcas de Combate, regravando então o segundo vídeo que eu perdi e a gente parou na oitava armadilha. Nós começamos a falar sobre a dependência que a gente fica depois que a gente usa um determinado sapato falso para compensar a perda do nosso sapato verdadeiro. E essa saída nunca é uma boa ideia porque ele não é o nosso sapato, não vai substituir, não adianta, só vai enganar a gente por um tempo e pode levar a gente para um lugar muito ruim, que é o ficar dependente deste sapato, né? Então ela comenta aqui no livro, gente, sobre várias artistas, principalmente, né, que caíram nessa pegadinha aqui, tá? Então, a Billie Holiday, a Annie Sexton, que é a poetisa daquela poesia que eu li, que tem o título de Sapatinhos Vermelhos, eu li esses dias, a Judy Garland, a Edith Piaf, a Frida Kahlo, a Janis Joplin, a Amy Winehouse, ela não cita, porque o livro é antes ao falecimento da Amy, talvez até, não sei que dia, quando que a Amy nasceu, mas ela era talvez criança, antes dela ser uma artista famosa. E ela fala da Sylvia Plath. Então, eu trouxe aqui uma poesia da Sylvia Plath que eu gosto muito. Na verdade, não é uma poesia, é prosa do livro A Campânula de Vidro, tá? Mas a Sylvia Plath chegou ao suicídio, certo? E ela, eu acredito que esse trecho aqui fala bastante dessa coisa que ela fica, essa vida fragmentada que ela fica vivendo, tá? Então ela diz assim: eu vi minha vida ramificando-se diante de mim como a figueira verde da história. Na ponta de cada galho, como um figo gordo e roxo, um futuro maravilhoso acenava e piscava. Um figo era um marido, um lar feliz e filhos. Outro era uma poetisa famosa e consagrada. Outro era uma professora brilhante. Outro era a Europa, a África e a América do Sul. Outro era Constantino e Sócrates e Átila e outros vários amantes com nomes exóticos e profissões excêntricas. Outro ainda era uma campeã olímpica. E acima de tais figos havia muitos outros. Eu não conseguia prosseguir. Encontrei-me sentada na forquilha da figueira, morrendo de fome, só porque não conseguia optar entre um dos figos. Eu gostaria de devorar a todos, mas escolher um significava perder todos os outros. Talvez querer tudo signifique não querer nada. Então, enquanto eu permanecia sentada, incapaz de optar, os figos começaram a murchar e escurecer e um por um despencar aos meus pés. Difícil, né? Ela não conseguiu visualizar qual era o figo que ela queria, do que ela estava com fome, qual era o figo que ia saciar a fome dela, e ela ficou paralisada ali, diante de todas aquelas opções. O que a Clarissa fala no livro é que não é a vida criativa dessas mulheres que leva elas a dançar com um sapato falso, né? É a falta de instinto para reconhecer as armadilhas, para saber quando basta, para criar limites para a defesa da saúde e do bem-estar, para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos e depois quebram outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra e a pessoa vira uma massa amorfa em vez de uma força poderosa e fica assim, ó, paralisada mediante diversas oportunidades sem saber para onde ir e fica tão oprimida, a opressão é tão grande, a aflição interna, que pode chegar numa situação como a Sylvia Plath chegou, ao suicídio. E o que ela precisava, gente? A Clarissa dá a receita aqui. Ela precisava do quê para sair dessa? Somente de uma sábia imagem interna a qual pudesse se agarrar. Um resquício de instinto. Só um pouquinho já tá bom. Um pouquinho. Que durasse até que ela pudesse dar início ao longo trabalho de reformulação do instinto e da percepção íntima, porque vai ter um trabalho para resgatar isso. Mas só um fiapinho já é o suficiente para começar. Uma faísca. Ela só precisava dar ouvidos à voz selvagem que vive dentro de todas nós, a que sussurra: fique aqui o bastante, fique o tempo necessário para reanimar a sua esperança, para abandonar seu sangue frio terminal.
Esse poema tem o sangue frio terminal da Sylvia Plath aqui, né? Para renunciar a meias verdades defensivas, as justificativas que a gente usa para continuar tapando o sol com a peneira. Fique aqui o bastante para se insinuar, para abrir caminho com precisão ou com violência. Se precisar, vai ter que sair da casa da velha chutando a porta. Fique aqui o suficiente para ver o que é bom para você, para se fortalecer, para fazer aquela tentativa que terá sucesso. Fique aqui o suficiente para completar a corrida, não importa quanto tempo demore ou de que forma isso ocorra. Fique aqui aonde, Vilca? Aqui no seu pensar, no seu meditar, no seu coletar ossos. Fique com você, fique com a sua visão. Para de deixar entrar, ó, tanto status quo quanto tamboriladinha dos outros. E aí vai começar a resgatar uma faísca de instinto e essa vai levar a outra, daqui a pouco você recuperou, o fogo criativo tá aceso de novo. Abraço, gente, até o próximo.